Os pedidos de recuperação judicial no Brasil tiveram um aumento de cerca de 40% em 2015, devido à crise econômica no país. E a tendência é que esta situação crítica continue assim no ano que vem. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascope TV, numa parceria com a agência La Presse. E eu converso agora com Paulo Almeida, especialista no assunto e consultor de empresas. Esse número vem da onde? 40%, um número bastante alto, né? Sem dúvida, esse é um número que a gente obtém através tanto da Serasa como a Boa Vista, que são empresas de avaliação de crédito, e a tendência, vamos dizer, a gente tem visto esse crescimento desde o início do ano, de uma forma crescente, e a expectativa é que aumente ainda mais, sem dúvida. E para os próximos anos? A expectativa é que o pico ele ocorra entre o meio de 2016 e o final do próximo ano, né? E, de certa forma, mantenha e tenha uma redução em 2017 e em 2018. Relação direta com a crise ou as empresas não estão muito atentas às finanças internas? É uma questão dupla, ou seja, a razão da crise nas empresas, ela tem normalmente vários aspectos, né? Tem um aspecto externo da economia em si, né? E também tem um aspecto da própria empresa. O que a gente está vendo agora, né, é justamente a junção dessas duas situações, né, e que acaba potencializando a crise na empresa. Né, que às vezes ela não está tão preparada ou então ela estava com uma expectativa de ter um crescimento e em função do seu endividamento, por exemplo, né, e a redução da receita em função do problema econômico, leva a empresa à crise. É mais otimismo do que racionalidade dentro do meio corporativo, é isso? De certa forma, sim, né, dependendo do momento que a empresa, vamos dizer, ela optou por crescimento. E agora, você me diz uma coisa, quando você vai fazer o diagnóstico, o raio-x das empresas, qual o principal problema, qual a principal orientação que você dá ao empresário? O empresário ele tem que estar atento aos seus indicadores, né? Então, normalmente, o que a gente percebe é que ele tinha um otimismo muito grande, deixou as coisas acontecerem, ou seja, o problema crescer, né, de forma a perder o controle. Basicamente, é isso que a gente percebe. Agora, elas demoram muito também para chegar ao ponto de pedido de recuperação judicial. Essa é uma avaliação sua, não é? Exatamente, esse é o principal problema que a gente vê. Ou seja, os empresários, vamos dizer, não só os empresários, gestores, até os conselheiros de empresas, eles relutam muito em buscar, vamos dizer, auxílio de especialista externo, né? E daí, vamos dizer, o momento de entrar numa recuperação judicial ou mesmo não entrando em recuperação judicial, a empresa já está em uma situação bastante frágil. E como evitar chegar a esse ponto? Bom, a melhor forma de evitar é estar atento e às vezes não ser tão otimista, né? Ou seja, ter um certo, vamos dizer, conservadorismo, uma certa precaução no momento de tomar certas decisões, vamos dizer, poder dizer, usadas pela empresa. Como identificar isso? É no balanço? Que partes da empresa esses sintomas de doença aparecem em primeiro lugar? Bom, primeiro, a coisa mais importante é a questão da venda. Vamos dizer, se a venda da empresa não está crescendo tanto ou está estabilizando, isso pode ser um determinado fator, né? Por exemplo, o seu produto não está bom ou se é uma situação como a gente está vivenciando agora, que é uma situação de crise que todo mundo está se retraindo em termos de consumo, né? Um outro aspecto é com relação ao seu endividamento, né? Ou seja, por razões outras, como por exemplo o aumento da desvalorização cambial, né, que está acontecendo agora, isso cria um descasamento entre a capacidade da empresa pagar, uma vez que ela tem receitas em reais, tem incremento, vamos dizer, entrada em reais, e as saídas são em moeda estrangeira. E quais os setores mais sentem o impacto? Quais os setores da economia?
estão mais suscetíveis a chegar a este ponto, de entrar com pedido de recuperação judicial? Bom, o que a gente está verificando ultimamente é que as indústrias estão muito mais sensíveis a essa situação, né? Principalmente, mas a gente vê, fica mais claro para a gente, a indústria automobilística e também, vamos dizer, isso não só da agora, mas de alguns anos para cá, a indústria em geral, em função da questão da substituição de importações, ou seja, o câmbio lá atrás muito mais atraente, né, e a questão do custo Brasil, em termos de competitividade, tornou o nosso produto muito caro se comparado com o produto externo. Então isso, vamos dizer, de certa forma, está sucateando, né, ao longo desses últimos anos a indústria brasileira. Que segmentos da indústria estão mais frágeis? Vamos dizer, a área têxtil, a indústria automobilística, agora recentemente, vamos dizer, bens industriais, né, bens de consumo, enfim, de certa forma tem um impacto genérico. E o timing certo para procurar a ajuda de um consultor? O pessoal respeita isso ou vai com condições próprias até um determinado ponto, chama só na hora do desespero? Infelizmente é isso que acontece, né? E a gente tem justamente uma certa dificuldade em entrar, vamos dizer, no momento ideal, né? Por quê? Porque acaba que a gente entra justamente no momento em que a empresa está mais debilitada, ou seja, as suas finanças estão, vamos dizer, de certa forma, atravancadas e ela não tem mais crédito na praça, né? Então, vamos dizer, as ferramentas para, vamos dizer, voltar a uma situação normal fica muito mais difícil. Qual é o momento certo para procurar ajuda externa? O momento certo é quando começam os primeiros indícios. Aí fica muito mais fácil, vamos dizer, ter o acerto da rota. Quais são esses indícios? Indícios, como eu disse antes, ou seja, uma queda da venda, uma redução da liquidez e capacidade de pagamento, atraso de pagamento a fornecedores, né, e a tributos, vamos dizer, a redução de mercado também. Esses são os principais aspectos. E por quantos trimestres, por quanto tempo dá para aguentar essa situação? Olha, dependendo da capacidade, vamos dizer, de caixa da empresa, né? Na verdade, vamos dizer, eu diria que seria o grande indicador. A empresa ela pode estar perdendo o mercado há muito tempo, caindo as vendas, mas enquanto ela tem caixa, normalmente os acionistas, os gestores, tentam manter acreditando que sempre vai existir uma virada num futuro próximo, até que acontece a trava. Aí, nesse momento da trava, que infelizmente busca ajuda. Paulo Almeida, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Ok, obrigado a vocês. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.